Olá, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, filhos e filhas de Deus. Estamos aqui para mais um Pode Com Ele, um episódio que eu tenho certeza que vai marcar a sua vida. A gente vai falar hoje sobre identidade. E identidade, por que esse tema? Porque depois que eu entendi que a identidade, ela muda a vida da pessoa, quando ela tem a percepção, o conhecimento certo de quem ela é, ela consegue viver uma vida realmente muito melhor. Eu fui bem básico aqui na explicação. Eu sei que vocês vão trazer muito mais propriedade. A mesa está muito bem recheada hoje de pessoas entendidas sobre o assunto, escritores de livros sobre identidade. Então, você que está assistindo agora, assista até o final. Assista até o final e compartilha. Se inscreve no canal aí no YouTube, coloque o sininho também para todo episódio você ficar por dentro de tudo. Também, segue lá no Instagram, no TikTok, Pode Com Ele. Show? Show de bola. Vamos lá. Quem está na mesa comigo aqui hoje, vou apresentar aqui o Ricardo Costa. Pastor Ricardo Costa, muito obrigado por aceitar esse convite. Eu conhecia aqui na Mevan, aqui de Alphaville, e a sua palavra tocou muito, sabe? Na minha vida, eu falei, cara, esse homem está realmente alinhado com aquilo que eu acredito, a mensagem dele realmente está limpa. E porque eu tenho estudado muito sobre identidade, tenho me reconhecido em Deus, e quando você pregou sobre a palavra, o poder da palavra, que eu tive lá num domingo, cara, aquela mensagem tocou muito. Eu falei, cara, vai ser uma mesa top, com o Céu Fernandes também. Chamei a Carol, eu vou apresentar aqui um pouco melhor. O pastor Ricardo Costa, ele é o pastor da Mevan, de Alfa, escritor de 2 livros, não é isso, pastor? Exatamente, 2 livros. Casado, pai e criador também da escola IDEM. Escola IDEM, Escola da Identidade. Escola da Identidade, uau, hein? Muito forte, os propósitos estão bem conectados. Já gostei. Se apresenta um pouco aí, pastor. Eu sou o Ricardo Costa, pai da Esther, de 23 anos, casado com a Andréia há 28 anos, e estamos em Alphaville um pouquinho mais de um ano. Não havia propósito, pelo menos da nossa parte, intenção de estar aqui, mas o Senhor foi nos direcionando. Começamos aqui através de um grupo de empresários, ministrando na vida deles sobre identidade, e através disso nasceu o Mevan, e agora a gente alugou um espaço e estamos desenvolvendo a igreja aqui um tempo muito glorioso, muito poderoso. Cresce muito, eu tenho alguns amigos lá da Mevan e eu vejo o crescimento de lá, realmente está incrível. Céu Fernandes. Mais um, vamos embora. Mais um. Para quem ainda não te conhece, quem é o Céu? E fala um pouco desse trabalho com identidade que você já tem feito. Eu sou pai de 3 filhos, Gabriel, de 5 anos, Maria Clara, de 7 anos, e Davi, 10 anos. Casado com a melhor mulher do mundo, que é Carol. Aí, Carol também. Carol e Gabriel, né? A gente vai fazer 13 anos de casado. E sou pastor praticamente há 10 anos, escritor de 8 livros, também cantor, ex-cantor de música baiana. E há 2 anos estou em Alphaville e a gente está dando início ao projeto IO, né? Instituto IO, que é Instituto Identidade Original, que é um movimento, como diz um amigo meu, David, é um movimento de ensinamento da mensagem para alimentar o corpo de Cristo com essa revelação da graça, da justiça de Deus, que eu amo tanto. Estou aqui em Alphaville há quase 2 anos, apaixonado por esse lugar. Também vim com um propósito, não estava no meu radar. Eu sou baiano e a cidade da minha vida era Salvador, né? Mas parece que quando a gente vai cumprir um propósito, tudo naquele lugar fica lindo. Tem um assaltante aqui em Barueri. Que assaltante lindo, que cidade linda. Beleza. Então, eu acredito que algo está acontecendo aqui em Alphaville. Pessoas do mundo todo têm sido trazidas por Deus para cá. E como é bom fazer parte disso. Maravilha. Muito obrigado aí, mais uma vez. Eu acho que eu vou te chamar para todos. A gente está sempre junto nos episódios. Carol, muito obrigado também por aceitar esse convite. Tá? Eu admirei muito a sua história quando você contou, então achei que faz muito sentido a Carol estar aqui na mesa com a gente hoje. Carol, desde nova, né, você me falou, aonde você estava, a sua energia, a sua liderança, ela se fez presente. E eu não reconheço uma boa liderança sem uma boa identidade. Perfeito. Né?
Todo líder sabe muito bem quem ele é, porque ele precisa tomar decisões, ele precisa saber dizer não, precisa direcionar pessoas. E saber quem é muito importante nesse processo, né? Sim, com certeza, Davi. E esse processo, ele demora, né? Ele é longo. Construído, né? Ele é construído na nossa jornada, né? Então, hoje, aos 35 anos, posso dizer que hoje eu estou, assim, me reconhecendo, sabendo quem é Carol, que a Carol construiu, e me valorizando por isso, né? Trabalhando muito o meu merecimento também, porque são vários fatores envolvidos, né? Mas eu agradeço o convite, estou muito feliz em estar aqui, poder dividir isso com outras mulheres, estar representando a mulherada por aí. E espero que elas também se identifiquem com alguma palavra e consiga fazer algo diferente na vida delas. Essa é a mensagem, né? Isso. Carol é empresária, mãe, fundadora, né, da Cicatribem. Sim. Uma marca que já tem atingido muitas mulheres hoje, tem trabalhado na parte da autoestima das mulheres. Então isso também fala de identidade, né? Sempre conecta. E tem feito um trabalho também de digital influencer, né? Exatamente, David. Eu tenho um método hoje que chama Método Milhões com Influenciadoras, onde ajuda, né, outras pessoas, empresários e outras mulheres também a prosperarem através do marketing de influência, que foi a grande virada de chave para minha empresa. Então, foi um método que eu criei desde o início, eu nunca vi alguém fazendo, uma coisa que nasceu dentro do meu coração. E hoje, depois de 5 anos, eu consigo compartilhar esse conhecimento para que as pessoas consigam também ir para uma próxima fase na vida delas. Perfeito. Todo mundo aqui tem propósito, né? Perfeito. Isso é muito importante, né? O projeto dela tem a identidade dela. Tem a identidade dela, exatamente. Sim. Eu percebi, pastor Ricardo, Céu também, Carol, que o propósito dele é revelado depois realmente que se descobre quem você é, né? Tem muita gente buscando propósito, mas a identidade ela precisa estar clara primeiro. Faz sentido isso? Ou não? Como é que é para vocês, a experiência de vocês? O grande lance é a gente entender quem nós somos. Quem não sabe quem é vai se definir no que faz. Aí que está o problema. Muitas pessoas acham que ser, por exemplo, pastor é identidade. Não. Pastor é propósito. Eu não sou pastor, eu estou pastor. Uau. Por quê? Qual o problema de você se definir no que você faz? Se você se define no que você faz e o que você está fazendo dá resultado, você se considera uma pessoa de sucesso. Só que a gente precisa entender que as nossas vidas passam por todas as estações. O tempo de chorar também é de Deus, da mesma forma que o tempo de sorrir é. A gente gosta de dar destaque ao tempo de sorrir. A gente precisa entender que as flores não nascem na primavera, elas nascem no inverno. Elas só aparecem na primavera. Então as estações elas não vêm para te machucar. Elas vêm para gerar em você o que a outra estação não gerou. Só que se eu me defino no que eu faço, o dia que eu tenho resultado, eu sou uma pessoa de sucesso. O dia que falta resultado, eu me considero uma pessoa de fracasso. Eu não sou o que eu estou fazendo. O que eu estou fazendo é o meu propósito. Sendo assim, não importa o que eu estou passando, se eu estou tendo resultado ou não, eu estou firmado na minha identidade. E a palavra identidade vem de idem, igual. Assim como ele é, também nós somos. Isso é identidade. Então é muito importante. Escute, não podemos fazer de um estado de estar um estado de ser. Eu estou passando por algo, mas eu não sou isso. Uau. É aí que faz a diferença. Muito bom. Perfeito, perfeito. Céu, sobre identidade original, é um tema que você gosta muito de falar e vai muito de encontro com o que o Ricardo falou agora. Fala um pouco sobre Eu sempre brinco o seguinte, o que estava na mente de Deus quando Deus decidiu criar o ser humano, né? Quem era Adão antes da queda? E Jesus não veio aniquilar isso, pelo contrário. Salvação para mim não é um lugar onde você está indo, salvação é um lugar onde você está voltando. Então quem era esse ser? Na genealogia inversa ali, né? Lucas fala que Sete, filho de Adão, Adão, filho de Deus. Então a identidade de Adão era o quê? Filho de Deus. Sim. Tá? Então, Jesus, como segundo Adão, veio também revelar como era essa vida antes da queda. E como filho de Deus é que ele manifestou tudo. Entende? A gente, infelizmente, a gente transforma essa identidade celestial, né, que é de filho de Deus, às vezes em uma identidade religiosa.
Eu sou evangélico, eu sou católico, eu sou espírita, eu sou pastor, eu sou isso, eu sou aquilo. Então, mas isso não define o que Deus te tornou. A identidade original mesmo. Entende? O que Deus criou a humanidade para ser. Deus não desistiu do seu propósito original. Então, Filipe pergunta para Jesus, né? Senhor, mostra-nos o Pai e isso basta. Eles queriam a revelação de quem Deus é. E Jesus veio apresentar um Deus que é Pai. Né? Jesus não veio apresentar um Deus que é Jireh, Rafá. Não. Ele veio apresentar um Pai. E Jesus disse, Filipe, há quanto tempo eu estou com você? Você não vê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Quem vê a mim, vê o Pai. Você olha isso numa ótica e fala, cara, Jesus está ficando maluco, porque se eu quero que você conheça meu Pai, eu não vou pedir para você, olha para mim. Não faz sentido, eu vou mostrar uma foto do meu pai, ou então eu vou trazer meu pai aqui no podcast para você conhecer ele. E eu perguntei a Deus, eu falei, Deus, eu acho que o Filipe ficou sem entender, eu queria entender esse negócio aí também. Como assim Jesus veio revelar o Pai? Se você quer se revelar como Pai, por que você não veio como Pai? Por que você veio como filho? E ele falou para mim, se eu viesse como Pai, você aprenderia a ser Pai. Mas porque eu vim como filho, você pode aprender a filho. Então, é na revelação de Jesus que eu descubro o que é ser filho de Deus. Porque automaticamente tende a gente a projetar em Deus as nossas experiências paternas, naturais. Exatamente. Então, eu sou filho de Jorge, então ser filho de Deus significa ser filho... Não. Eu passei muito por isso, né? Eu associava muito... meu relacionamento com Deus era muito parecido com o do meu pai. Eu já falei isso até no outro podcast. Então eu sempre via um Deus distante. Então é como se eu tinha que me esforçar muito para chegar até ele. Eu achava que ele estava sempre longe. Porque o meu pai era distante devido às experiências que ele teve. O meu avô também era muito distante do meu pai, dos filhos. Então é uma coisa, né? Aí quando a gente tem entendimento de quem a gente entra num novo ciclo de novo formato de pertencimento, né? Sim, agora sim. Eu sou filho de Deus. É assim que a gente realmente encontra, não só na identidade que é falada, que é ensinada, mas que a gente vive a experiência de ter uma identidade porque forte. essa identidade de filho, ela não vem por um acesso fácil e comum. Ela vem por revelação do Espírito Santo. Entendi. Não tem um código aí, uma ferramenta, alguma coisa para te tornar filho, não. Ela vem por revelação do Espírito Santo. Entende? O que a gente precisa entender é que Jesus a gente conhece estudando, mas o Cristo é só por revelação. Perfeito. Uau. Estudar sobre o Pai não significa que você é filho. Isso é uma revelação. Pedro, quem te revelou isso não foi carne e sangue, foi o meu Pai que estás no céu. Perfeito. Escute, quando você estuda, você sabe onde Jesus esteve. Quando você tem revelação, você sabe onde ele está. Quando você estuda, você sabe onde ele passou. Toma aí. Quando você tem revelação, você sabe do que ele está fazendo. Quando pregadores, historiadores pregam, eles falam do que Jesus fez. Homens e mulheres de revelação falam do que ele está fazendo. Não basta estudar sobre o Pai. Precisa ter a revelação. Revelação. E a revelação ela vem com o quê? Com relacionamento, com intimidade com ele? As 4 orações que Paulo fez pelas igrejas, ele ora exatamente por isso. Por espírito, sabedoria de revelação, pleno conhecimento, iluminando o entendimento. Então, esse relacionamento com Deus, Paulo nunca orou para as igrejas serem abençoadas, Paulo nunca orou para as igrejas serem curadas, Paulo sempre orou por revelação. Porque é na revelação de Jesus que tudo está contido, cara. Se você souber que pelas feridas de Jesus você foi curado, é uma coisa. Agora, ter revelação disso... é outra coisa. A revelação Totalmente. já vem carregada de poder. Entende? Perfeito. É o versículo de 1 João que ele citou, 1 João 4,17. Nisso é aperfeiçoado o amor de Deus para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque assim como Jesus é, nós somos. Não diz como ele foi, assim como ele é, nós somos. Então nós não somos, de um certo modo, mais o que nossas mães geraram. Nós somos resultado de um novo nascimento. E uma nova espécie agora igual a de Cristo. Você entende isso, você usufrui disso e também manifesta isso. Perfeito. Então, basicamente, todos nós viemos de um lar, né? Uma referência de pai e de mãe
Porém, ou ausência deles, né? ou ausência, ou proximidade, ou muito afeto, muito amor, ou falta disso. Porém, quando a gente encontra Deus, a gente acessa um novo nível de família, né? Uma nova percepção da fonte do amor. A grande sacada sobre amor na minha vida, porque eu não acreditava nele, depois de tudo que eu vi, toda a referência que eu tive sobre isso, inclusive muitas dificuldades em relacionamentos por causa disso, porque eu via um amor que para mim não fazia sentido, não batia, porque o que estava na Bíblia, o amor é tudo aquilo que diz em 1 Coríntios 13, mas eu não estou vendo isso acontecer. Por quê? Isso me trouxe uma certa descrença sobre isso. Mas quando eu acessei o amor de Deus, ele se apresentou a mim, eu acredito que o meu coração estava pronto para isso. Aí eu senti, como se fosse algo, cara, o amor de Deus é algo extraordinário. As pessoas precisam acessar isso, e por isso que eu estou aqui também, com esse objetivo de trazer essa mensagem de uma forma mais simples para você que está ouvindo. E eu queria te fazer uma pergunta, pastor Ricardo. Por que você acha que muitas pessoas ainda não acessaram isso, não entendem sobre a sua identidade? Nós já acabamos de tocar nisso. Primeiro porque falta revelação. Sim. Falta revelação. A revelação, ela brota do espírito, cara. Ela não brota da mente. O homem, ele não morreu espiritualmente porque ele cometeu um adultério. O homem morreu comendo da árvore. E uma árvore chamada da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então eu preciso entender que o que mata não é só o pecado literal de uma prostituição. Tem gente que está morto só por causa da árvore do conhecimento do bem e do mal. O que isso significa? Você sabe falar, mas não consegue viver. Ele só acessa no nível intelectual aqui, só raciocina, mas não... Uma coisa é o entendimento de fora para dentro. De fora para dentro tudo é informação. De dentro para fora tudo é revelação. Uau. Você está entendendo? Tem muita gente falando muita coisa sobre paternidade. Mas você vê que não é filho. Ainda não é filho. Ainda não é filho. Pela comunicação. Por quê? Porque nós estamos na época da muita informação. Nós somos a geração mais bem informada que já passou por aqui. É bom? Mas é ruim. A qualidade dessa informação é muito ruim. A qualidade dessa Qualquer informação. informação que chega, as pessoas aceitam como verdade, né? Ok, então eu preciso entender o seguinte, que o fato de eu saber não quer dizer que eu me tornei. Tem muita gente que sabe, mas não se tornou. Entendeu? Quando eu sei falar, é porque eu aprendi. Mas quando eu me torno, eu me manifesto. Aí, ó. O Céu fala muito disso. Acho que tem algum fofoqueiro. Entendeu? O que precisa ficar muito claro, David, é o seguinte. A igreja conhece Deus, mas ela não conhece o Pai. Quando o homem pecou, Exatamente, muito bom. Quando o homem pecou, ele não perdeu Deus. Deus ele continua sendo. Ele continua tendo. E de Deus nós somos servos. Mas do Pai nós somos filhos. Isso. Então a igreja sabe o que é servir a Deus. Ela tem orgulho pelo serviço, mas não tem consciência da filiação. Você vê que até a forma quando uma pessoa vai falar, eu ajudei, eu servi, isso traz uma sensação de importância muito forte para ela. Agora, Exatamente. eu sou filho, eu sou cuidado, eu sou amado. É muito difícil. Cara, se você vê pregadores ou qualquer oração, vamos ser simples aqui, ser direto. Senhor, meu Deus. Já não entendeu. Ele já está chamando Deus de Senhor. Ele já não se vê como filho. Ele se vê como servo. Aí você já percebe só o básico. Entendeu? Carol, Sim. vamos lá. Eu cheguei aí no entendimento na minha vida que eu me sinto parte de Deus. Eu sinto um amor tão grande que ele transborda. Eu não sinto que eu preciso de nada para preencher isso, entende? É um amor que transborda, simplesmente eu me sinto parte Preenchida. do universo, parte de algo maior. Sim. Também não estou preparada, pronta, estou em processo de aprendizado. Todos nós. Mas eu acredito que Deus vem me condicionando também para algumas oportunidades que eu não vou mais desperdiçá-las, entendeu? Porque na minha vida, na minha jornada, sempre que eu compartilhei experiências, eu pude colher de muita gratidão e muita parceria. Eu sou muito grata por isso, né? Porque
esses compartilhamentos são o que fez eu me tornar quem eu sou hoje, né? Que é o que fez total sentido para minha vida, né? Cada pessoa ali que eu consigo tocar e fazer ela acordar melhor no dia seguinte, é o que me mantém viva, né? Não é sobre dinheiro mesmo, é sobre realização que vai nos preenchendo nessa jornada, né? Exatamente, exatamente. Então, Carol, quando a gente conversou uma vez, né? Eu lembro que a gente falou sobre Deus em alguns momentos. Sim. E como que você hoje pode dizer assim, na sua visão, qual a importância de você crer em Deus e você ter a sua identidade nele, assim, sabe? Sim. Realmente, para mim, a importância de Deus na nossa vida é realmente você se sentir preenchido, né? Você se sente completo, onde você não precisa buscar isso dentro de uma igreja, né? Mas você troca, para mim, Deus é a troca com o nosso próximo, com as pessoas que estão perto da gente. Deus está nas pessoas também. Está nas pessoas, né? Eu recebo mensagem através de pessoas e eu falo assim, essa pessoa aqui tá fazendo o que aqui? Que mensagem é essa? Né? Então, assim, eu sempre fico com o meu radar bem ligado, porque eu tô assim, nada é por acaso. Entende? É muito forte o que tem acontecido em decorrer da minha construção. Então, realmente, assim, daqui para frente, é só conexão. Uau, muito bom. Eu vejo muitas pessoas realmente que saíram de baixo, sabe, cresceram na vida e precisaram de algumas coisas para isso. Coragem, precisaram de ter ousadia. E isso tudo faz parte de quem tem o Espírito de Deus também, correto? Sim, sim, com certeza. A Bíblia fala sobre isso, né? Então é isso. Vamos seguir aqui. Eu queria fazer uma pergunta para você também, Cel. É o seguinte. Nós somos filhos e também temos uma identidade no reino de Deus. Como explicar isso de uma forma simples? Para quem está ouvindo. Queria ouvir do pastor Ricardo também depois. Vamos lá. Uma das maiores características de arrependimento, que é metanoia, mudança de mentalidade, que o sistema religioso sempre levou para pecado, né? Se arrepender dos pecados. E há esse tipo de arrependimento, mas não é o único. Um dos principais é o arrependimento, a mudança de mentalidade a respeito de quem você é, da forma como você se enxerga. Por exemplo, a tão divulgada parábola do filho pródigo, certo? A gente tem ali, que na Bíblia não tem filho pródigo, né? Ali é o que o tradutor acrescentou. Pródigo não significa perdido, mas aquele que desperdiçou os bens. Nós temos ali dois públicos de Jesus, publicanos e pecadores, que são os de fora da casa de Israel, e os fariseus e os escribas, certo? Os fariseus estão reclamando porque é que os publicanos estão comendo com Jesus. Então Jesus começa a propor umas parábolas. Ele fala de uma ovelha perdida, que se perdeu, o pastor deixa as 99 no deserto, vai em busca e traz para casa e festeja. No final da parábola ele diz, há festa no céu quando um pecador se arrepende. O que é que a ovelha fez? Sim. Não tem nenhum mé da ovelha na parábola. Foi o pai. O mérito ali é do pastor trazendo ela de volta. Certo? Em seguida ele fala a sua mulher que teve tinha 10 dracmas, perdeu uma dentro de casa. Então a gente vê um perdido fora de casa, que eram os publicanos, e algo perdido dentro de casa, que eram os fariseus e os escribas, os da casa de Israel. Então, no final também ele conta que quando um pecador se arrepende. Eles não estão entendendo isso, então ele propõe uma parábola sobre um pai que tinha quantos filhos? 2. O mais novo pede a herança, se desconecta do pai, da sua fonte de provisão, gasta com prostituição, volta querendo ser servo. Permita que eu sirva, né? Eu quero, se tem pão com fartura aí, eu quero ir. O pai veste ele, o pai faz o quê? Restaura a identidade dele, você é filho. O que é que o mais velho faz? Há quanto tempo eu te sirvo sem jamais transgredir uma ordem sua? O pai diz o quê? Tu és meu filho. Então nós temos um pai com 2 filhos perdidos. Um dentro e um fora. Um dentro e um fora. Um estava perdido nos pecados, o outro estava perdido na sua própria obediência. Ele obedecia sem saber quem ele era. Cara, essa é a maior perdição que a humanidade pode passar.
É viver uma vida, seja buscando o pecado ou até fazendo a coisa certa, sem saber quem é. E a imagem que Jesus quer passar é de um Deus que é o quê? Pai. E se eu sou filho, eu sou também o quê? Herdeiro. Entende? Uau. Agora, quando Deus decide fazer esse ser humano, essa espécie, ele tinha tudo, cara. Ele tinha tudo, ele só não tinha o quê? Filho. Jesus era a palavra, né? Então, ele não tinha com quem compartilhar tudo que ele era. Então a ideia dele, eu vou fazer um ser igual a mim, só que se eu fizesse ser igual a mim e ele habitar no céu, ele não vai ser igual a mim. Então, porque um filho de rei só é rei se o pai morrer. Então a ideia dele é o seguinte, eu vou fazer um outro reino, para que lá naquele reino, ele seja lá tudo que eu sou aqui. Então, existem características dessa identidade de filho. Nós somos reis e sacerdotes. E aí você vai discorrer, nós somos a justiça de Deus em Cristo, assim como Cristo é, nós somos. Então, você vai ver várias características, porque a posição de filho também é uma identidade de autoridade. Ele veio para o que era seu povo, judeus. Mas os seus não o receberam. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o Poder de ser filho. olha aqui, poder, exousia no grego. Que é autoridade. Então, só em ser filho, você já tem autoridade sobre a criação. Mais ainda agora, recebendo o nome de Jesus. Entende? Perfeito. Então, não é só uma... Deus não quis passar pra gente apenas uma imagem paterna. Ah, agora eu tenho um pai, então ele vai me dar um monte de presente, ele vai me dar... Não. Ele quis me dar uma identidade de filho. Então, eu vou suportar pressões, como ele falou muito bem. Não significa ausência de problema. Eu vou enfrentar problemas, eu vou usar minha autoridade para combater circunstâncias. Agora, a mesma autoridade que Jesus tinha, ele passou pra gente agora. Quem acessa isso é quem é filho. Só quem é filho. Então, Uma coisa que eu percebi... é um reino interno. Perfeito. Não é um reino que vai destruir Roma. Entendeu? É um reino... Novo significado sobre reinar, né? Exatamente. Eu comecei a perceber a minha filiação em Deus quando eu abri meu coração. E em oração eu falei assim para Deus, Deus, eu entrego tudo. As minhas crenças, o que eu acreditava que era certo, até o que me ensinaram dentro da igreja. Eu preciso começar de novo, literalmente. E foi uma oração que saiu naturalmente. Eu não vi ninguém orando desse jeito como modelo. Foi algo que eu vi tanta coisa que eu acreditava que não batia. Eu falei assim, Deus, me ensina novamente. Mas agora eu chamei ele para relacionamento. Perfeito. Essa coisa de você abrir o coração e chamar Deus para um relacionamento, ele influencia muito para você manifestar essa filiação, para você ter essa intimidade, esse relacionamento com o Pai. É importante, pastor? Com certeza. Dentro desse texto que o Céu falou, gosto muito dele porque primeiro você precisa saber, uma das maneiras de você entender a Bíblia é saber o que Jesus falou, para quem ele falou e por que ele falou. Essa é a melhor maneira. O que ele falou, por que ele falou e para quem ele falou. Então, para você entender as 3 parábolas da ovelha perdida, da dracma perdida, do filho perdido, você precisa saber o público que ele estava falando. Ele estava falando para os fariseus, publicanos e pecadores. Um deles achava que sabia tudo e Jesus precisava falar dele. E nesse contexto é o filho que está dentro de casa. Sim. E ele precisava falar para os pecadores. Só que o interessante é que quando se coloca na figura da ovelha, a ovelha está falando de um animal irracional. Deus nunca quis que você fosse uma ovelha. Você pode ver que quando você olha para Salmos 23, você começa no pasto, mas termina na mesa. Você nunca viu uma ovelha sentada na mesa. Porque você pode chegar com a mentalidade de ovelha. Mas é o entendimento que vai fazer ser filho e sentar na mesa. Perfeito. Uau. É sobre Escute, isso. Por que Davi falou sobre a figura de ovelha? Porque ele era pastor, essa era a mentalidade dele. Quando Deus quer falar com você, ele precisa usar a tua mentalidade, senão você não entende. Suas crenças, hein? Suas crenças. As crenças ou vão ajudar ou vão bloquear o seu relacionamento. Quando Jesus quis fazer um milagre na vida de Pedro, sobre pagar o imposto, o que é que Pedro fazia antes? Ele pescava. Pescar. Então o que é que Jesus teve que usar para fazer o milagre? A pesca. Quando o profeta Natan foi confrontar Davi era o que antes? Pastor. Então ele confronta Davi na figura da mentalidade. Exatamente, perfeito. Ok? Então Deus não é do tamanho da sua mentalidade, mas ele não vai fazer nada além dela.
É importante entendermos isso. Deus não é do tamanho da sua mente, mas não vai... mas ele é poderoso para fazer. Ser poderoso para fazer não quer dizer que ele vai fazer. Ele está dizendo, ele é maior do que o que você pensa. Então pense maior que isso. Uau. Agora, o interessante da parábola do filho pródigo é que atrás da ovelha o pastor foi, mas atrás do filho ele não foi. Por que vai atrás da ovelha? Porque a ovelha não sabe quem é. Aí alguém tem que ir atrás. Mas o filho, ninguém vai atrás, ele precisa voltar. O problema da igreja brasileira é que ela sabe que é ovelha, mas não sabe que é filho. É por isso que a gente tem uma orfandade tão grande e muitas pessoas fora das igrejas. Porque o filho sabe voltar para casa, mas a ovelha, por não ter uma consciência, ela não tem para onde voltar. Então é preciso ter essa virada de chave. Opa. De ovelha para filho. Nós desenvolvemos uma igreja de servos, mas não desenvolvemos a consciência de filho. E para um servo, como o filho que ficou em casa, o filho que ficou em casa falou para o pai, o senhor é injusto. O senhor é injusto. Eu te sirvo há tantos anos sem nunca transgredir. Ele questionou a integridade do Opa, pai. claro. Do pai. Eu te sirvo há tantos anos sem nunca transgredir. Cara, isso é um sonho, ter um filho que nunca transgride uma ordem. Sem nunca transgredir uma ordem. O senhor nunca me deu um cabrito. Só que quando começa a parte do filho pródigo, a Bíblia diz assim, e o pai lhes, está no plural, lhes Ele repartiu a também pegou herança. parte dele. Ué, se tinha 2 filhos, ele deu quanto para cada um? Ele deu 50 para cada um. E quando o filho disse, eu nunca me deu um cabrito para comer, ele falou, filho, tu sempre está comigo, tudo que é meu é teu, a parte do teu irmão eu já dei. O que ficou agora é seu. Só que não basta saber o que Deus te deu. Você precisa saber quem você é. Escute, eu saber que Deus me ama é subjetivo. Eu desfrutar do amor é objetivo. Saber que ele morreu pelo mundo é subjetivo. Agora, saber que ele morreu por mim. Então Deus me ama e eu sou amado. Deus me perdoa e eu sou perdoado. Ele é meu pai. Não basta eu saber que ele é meu pai. Eu preciso me desenvolver, crescer como filho. O filho que ficou em casa era filho. Ele tinha um pai, mas tinha uma mentalidade de empregado. E uma mentalidade de empregado sempre trabalha pela recompensa. Um filho sempre trabalha pela herança. E é o que a gente mais tem. O que mais tem, né? Tem algum efeito do legalismo nisso aí? Total. Com certeza, com certeza, com Fala um certeza. pouco sobre isso, Céu. O filho mais velho, ele representa exatamente isso, os fariseus e os escribas, os legalistas, entendeu? Que estavam... Porque quando você acha que Deus te abençoa pela sua muita obediência, você julga quem não obedece. Já Você começa a comparar as pessoas. Você considera inferior ao Quando outro. tá certo, começa a botar em caixinha, né? Exatamente. Eu já fiz muito Só isso. que o fator aí, cara, é que se usa o método medo. Eu vou fazer uma live essa semana que vem um tema no meu coração. Tipo assim, você é livre ou faz a coisa certa por medo? Entendeu? Então, o medo do inferno, o medo do castigo divino, da punição divina. Aprisiona as pessoas, né? Você manipula facilmente. Manipula, porque quando você sabe que você é filho, quem você é, você não tem problema em fazer a coisa certa. Você só faz. Você só faz, Só porque manifesta. um fator aqui é que, o pastor Ricardo até citou muito bem, a queda de Adão também, pela árvore do conhecimento do bem e do mal, é uma queda da revelação de quem Deus era. Porque automaticamente ele se envergonha e tem o quê? Eu ouvi a sua voz e tive medo. Medo, porque estava nu. Então, ele decai da revelação do amor de Deus. Deus agora não é quem me ama, eu estou com medo dele me punir. Entende? E, biblicamente falando, lá em 1 João fala, no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora todo medo. Medo significa expectativa de punição. Entende? Então, a revelação de Deus também vai determinar a sua identidade. Jesus veio restaurar isso. Por isso que ele vem revelar quem? O Pai. Porque o homem, na sua desobediência, ele decai, ele cai da revelação de quem o Pai é. Entende? Deus não é apresentado praticamente no Antigo Testamento como Pai. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus que está no seio é quem o revelou. Entende? Sim. Então, é nesse processo que a gente entende. Mensagens que levam você a acertar por conta do medo não desenvolvem a sua identidade. Você vai ser sempre servo, você vai sempre contar com algo que você faz para ver se Deus faz algo. Aí se encaixa bem lá em Romanos 8, 14, se eu não me engano, que Paulo diz,
Você não tem recebido o espírito de escravidão para viver outra vez atemorizado, viver com medo de Deus. Mas você recebeu um espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. E o próprio Espírito testifica, olha ele aí revelando, Sim. testifica com o nosso espírito que nós somos o quê? Filho. Filhos de Deus. Se somos filhos, então somos também o quê? Herdeiros. Só que ali no grego é um contexto de filho recém-nascido, né? Mas lá na frente, quando Paulo vai falar no mesmo capítulo 8, ele diz, a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Aqui já é ruiós, que são os filhos maduros. Então existe o acesso a essa identidade, mas também existe o desenvolvimento, o amadurecimento da dela, pessoa. que vem por meio do relacionamento. Então, inicialmente tem um clamor de Abba, que é um clamor de um filho pequeno. Ô papai, eu preciso de você, papai, eu preciso. Só que você desenvolve isso e agora você entendeu quem você é e você manifesta Deus. Você não só recebe dele, você manifesta. E a criação está esperando isso. Está esperando a manifestação desses filhos. Desse Maduros. amadurecimento da dos sua filhos de identidade. Entendeu? Porque a criação não está padecendo, porque Deus está mandando tsunami, porque Deus está mandando problema, Deus está mandando raio. Não é nada disso. A criação também caiu no pecado de Adão. Mas ela está esperando, vem cá, cadê os representantes desse reino celestial? Cadê eles? Entende? Então, quando você entende e é amadurecido por experiências, por revelação, porque não é só eu ter a revelação, toda revelação vem com o propósito de eu manifestar algo. Então, quanto mais você vai aplicando isso, automaticamente você amadurece. E aí, cara, ninguém segura você, não. Nada vai ser impossível. Muito bom isso, muito bom. Uma coisa que eu percebo também é que muita gente está numa camada de percepção de valor no que tem, no ter, né? Sim. Uma grande parte da sociedade. Enquanto ela não tem aquilo que quer ter, ela se sente inferior. Ela não percebe o seu valor. E tem aquelas pessoas no que faz, que o pastor Ricardo falou muito bem no início, que ela só sente com valor quando ela faz algo que ela se sinta importante por isso. Então, uma habilidade ou um servir dela, ela está sempre buscando algo para fazer. Então, é como se ela tivesse que acessar um outro nível que é de identidade, que é sobre o que a gente está falando hoje. Então, você que está ouvindo, se você ainda não percebeu o seu valor em quem você é o próximo caminho, é a próxima fase para você ter uma vida melhor. Porque vai acontecer circunstâncias, vão ter situações adversas, e isso não vai abalar você, porque você sabe quem você é. É como construir a casa na areia e como construir na rocha. Na rocha. Você está firmado em alguém, você está firmado em Deus. Então essa coisa de você realmente reconhecer quem você é em Deus vai te ajudar a usufruir das promessas de Deus, a viver realmente aquilo que ele tem. E não só isso, ele vai dar um propósito, um sentido. Porque Exatamente. pessoas que não têm propósito e sentido na vida, elas vivem perdidas. Se questionam até sobre a própria vida. Eu já me questionei. Para que eu estou aqui? Eu já pensei em acabar com a minha própria vida em certas situações que eu estava numa depressão profunda por causa da falta desse conhecimento, desse entendimento, dessa revelação que é você saber quem você é em Deus. Porque aí você pode ser rejeitado pelas pessoas e você continua firme. Exatamente. Faz sentido para quem está ouvindo, pastor? Com certeza. Deus não criou, eu tenho um entendimento sobre isso. Deus não criou o homem para ter e nem para fazer. Deus criou o homem para ser e manifestar. Uau, isso é muito bom. Por quê? Porque o Deus que tem tudo não diz que tem nada. Deus não tem amor. Ele é amor. Ele não tem verdade. Ele é a verdade. Ele não tem caminho. Ele é o caminho. Ele não tem vida. Jesus não te dá uma vida. Ele é a sua vida. Então, o Deus que tem tudo não diz que tem nada. Por isso, quando ele se revelou a Moisés, ele disse, pode dizer que eu sou. Eu sou o que? Eu sou o que vocês quiserem que eu sou. Deus não tem, Deus é. E como nós fomos criados à sua imagem e semelhança, nós não fomos criados para ter, nem para fazer. Ser e manifestar. Ser e manifestar. Um abacateiro não fabrica fruta. Não fabrica abacate. Ele manifesta abacate. Perfeito. Você está entendendo? Deus não nos criou para ter coisas. Qual o problema de eu ter? O problema é que quando eu tenho sem ser, aquilo me autoafirma.
Isso. Você associa a sua identidade àquilo que você Aí tem. você vai idolatrar aquilo. Você vai... Quando você não tiver aquilo, acabou. Eu não sou. Não sou mais nada. Quando eu tenho sem ser, eu estou me autoafirmando. Quando eu tenho como a expressão do que eu sou, eu estou frutificando. Perfeito. Uau. Eu acho que mais disruptivo ainda para ficar, né, sobre isso, sobre um Deus que não pune, né? Eu aprendi muito na minha vida que o que pune são os nossos comportamentos, né? Como a gente se manifesta realmente na vida do outro. Então, se você se manifesta negativamente, aquilo vai voltar negativamente para você em alguma forma. Então, se você manifesta amor, né? É a colheita, né? Exato, é a colheita. Você manifestou sempre amor, sempre empatia no decorrer da sua vida. Uma hora você vai colher isso naturalmente, isso flui, né? Então, não é sobre um Deus que pune, mas sim é sobre o nosso comportamento, né? Como a gente se comporta em relação ao nosso dia a dia, as nossas dificuldades, as pessoas que estão ao nosso redor, né? Você quer mais caridade do que você dividir o seu tempo, né? Com alguém que esteja precisando doar os seus ouvidos, né? Então, Isso é amor, isso é amar as pessoas. Então, eu me apego muito a isso, né? Então, se algo de ruim me acontece, eu falo assim, poxa, por que isso aconteceu? O que eu fiz de errado? Para que isso venha se manifestar dessa forma. E aí, reconheço, né? Trago para essa consciência e tento me melhorar numa próxima oportunidade. Perfeito. E já que você falou sobre manifestação, na sua jornada como líder, você tem alguma história, algo que você inspirou alguém, você viu pessoas crescendo, evoluindo nesse processo? Ah, com certeza, David. Eu tive com pessoas assim que já chegaram assim completamente destruídas dentro de uma operação para trabalhar de call center por N motivos familiares, né? Falta de dinheiro, brigas, problemas emocionais, né? E assim, eu sempre me manifestei com as pessoas através do entendimento, né? De trazer para a consciência qual era o problema ali real que estava acontecendo e quais eram os caminhos para a gente resolver isso, né? Então, assim, não adianta a gente ficar olhando para o problema. De que forma a gente pode resolver isso para que fique mais leve esse processo? Então, a gente sempre olhava para isso, né? E as pessoas, assim, até hoje falam assim, nossa, então ela ia para a operação, conseguia prosperar e falar assim, poxa, vai dar tudo certo. Vai dar certo, estou aqui com você. Então, acho que você se disponibilizar, né? A pessoa ter ali alguém que ela sabe que pode contar. Porque eu acho que é assim também, para toda pessoa que brilha, tem alguém que te enxerga, né? Eu fui muito assim na minha jornada, né? Eu vi um determinado momento onde o meu sócio, inclusive, que é o Júlio, olhou para mim e falou assim, nossa, você tem muito potencial e a gente vai explorar isso, né? Então, hoje eu procuro fazer isso com as pessoas que eu também vejo diferenciais para que elas possam também crescer junto, porque eu quero que as pessoas que estão ao meu redor cresçam comigo, né? Através da palavra, através do compartilhamento, né? Da disponibilidade. Perfeito. Muito bom. Baseado nisso que a Carol falou, é comum a pessoa que já reconhece a identidade de filho querer manifestar isso para trazer novos filhos? Ou ela quer? Com certeza. Ela tem sede de partilhar esse amor que ela recebeu? Com certeza. Você tende é o que ele falou. Você quer manifestar isso. É natural, como uma fonte jorrando. Cara, eu acho que tá incredulidade. É impossível você não manifestar quem você sabe que é. É o que ele falou. A gente foi criado para ser e manifestar. Perfeito. Uma das traduções ali de Gênesis frutificai, enchei a terra. Ou seja, o homem foi criado para quê? Para frutificar. E ele caiu aonde? Comendo de um fruto. Ele foi tentado a comer de um fruto. Mas ele foi criado para frutificar. Ou seja, eu entendo que enquanto eu não sei quem eu sou, eu vou ser tentado a fazer algo para me tornar. E essa foi a tentação, né, Céu? Essa é a tentação. Se tornar. Se você comer, Jesus fez a mesma. Se você comer, você vai se tornar. Transforme pedra em pão. Tipo assim, ó, coma do fruto que você vai ser igual a Deus. Aonde é que está a incredulidade? Você já é igual. Eu já Pois sou. é. Então, Uau. toda a tentação é o seguinte, creia no que...
Desacredite no que Deus diz que você é e faça alguma coisa para você ser. Exatamente. Uau. O diabo sempre vai trabalhar para colocar em xeque a sua identidade. Duvide do que Deus diz que você é Isso. e faça alguma coisa para você ser. Uau. Por isso que ele é enganador, ele tá aqui, ó. Não, você não é não, então faça alguma coisa para se tornar. Agora é importante isso que o senhor está falando, porque engano é diferente de erro. O engano é mais perigoso do que o erro. Porque o erro é pegar a estrada errada. O engano é a estrada está certa, mas o sentido está errado. Caraca. Então, mais perigoso, porque o erro é grotesco, o engano é sutil. Então, o engano é você estar na estrada certa, mas pro sentido errado. Então, você está cada dia mais distante do seu propósito. Nunca vai saber, né? Não. Uau. Então, a igreja não sofre por erro. Tem muita gente que não vive mais no pecado, mas está sofrendo no engano. Não Não engano. engano, o Ela Espírito tá engana. indo para pra um direção lugar errada. que Deus nunca dirigiu, exatamente. Uau. O erro, às vezes, faz a gente despertar, né? Uhum. Agora o engano, não. Eu gosto de falar que o milagre, cara, quando você está no sentido errado, da estrada certa, o maior milagre que pode acontecer é furar o pneu. Pelo menos o borracheiro vai dizer que você está indo pro sentido errado. Às vezes o pneu que furou do nosso carro Vai levar a gente pra direção certa. Muito bom. O mais importante que a Borracheiro ação... ungido aí. Porque tem muita gente que é do agir, mas não se atenta à direção, para onde está indo, né? Exatamente. Isso é um engano. Isso é um engano. É um tempo que você vai gastar. Uma vez eu dei esse exemplo para alguém. Imagina, você tem um destino, você tem que chegar num lugar. E você tem 2 estradas. Então, só que você pega a estrada errada, né? Sim. Então você pega a estrada errada, mas você está pensando que você está indo para lá. E você vê uma placa sinalizando que você está errado. Então você tem que voltar tudo. Então era mais fácil você ter um mapa, ter realmente clareza. E às vezes, mesmo assim, com a placa, né, de desvio, a gente fala assim, não, mas era aqui mesmo, eu vou por aqui. Eu tenho Insiste, certeza. né? Insiste. Por isso que eu falo, tem gente mais perdido pelo engano do que por erros. O filho mais velho tava o quê? Tava fazendo tudo certinho. Tudo certinho, dentro de casa, na Estava casa do enganado pai, com relação mas de tava quem o pai enganado. é, entendeu? Então os dois estão. A gente sempre olhou pro filho errado. De fora. Os dois estavam perdidos. Então é precioso isso, cara. Tem muita gente que está fazendo a coisa certa, mas está totalmente enganado. Não sabe quem é, está fazendo as coisas certas. Motivo errado também. né? Religiosamente, né? E não por evidência de quem ele é. Servindo, né, não manifestando. É isso aí. Exatamente. E ela pegou também. Perfeito aí, ó. Exatamente. O grande problema é as pessoas quererem fazer o certo a partir do errado. E certo e errado não são 2 faces da mesma moeda. A partir do errado você não faz o que é certo, porque a matriz está errada. Quando você quer fazer o que é certo, você volta para a origem e não começa Você a fazer volta o que é lá atrás. Tanto é que Jesus não veio arrumar o homem. Se o homem tivesse feito algo errado, e Jesus transformasse o homem no certo, então ele estava arrumando o errado no certo. Ele matou, aniquilou o velho homem e deu o que Nova uma criatura. nova criação. Então, a partir do errado, escute, a partir do errado nada é certo. A partir de uma mentira você não fala uma verdade. É por isso que a obra do Calvário, como o céu diz, não é para te levar para o futuro. É para te levar para a origem. A origem, cara. Aí, Deus nunca prometeu o céu para ninguém. Ele prometeu a origem. Quando o homem pecou, ele não perdeu o céu. Ele nunca tinha tido o céu. ele só prometeu o céu pra Carol, minha esposa. Prometeu o céu para Carol. O céu pra Carol, só esse céu. Eu tô rindo, pastor, A porque Carol é a assim, única que tá bem, né? a promessa do céu, Eu tô rindo, isso me traz alegria, porque assim, eu tô há 6 meses lá com o pessoal ensinando, e muita coisa que eu ensino pra eles, às vezes é loucura. Aí muita coisa que você tá falando aqui, A gente já falado lá. toda vez que ele olha pra mim e faz assim, ó, porque ele já ouviu isso lá, e aí, tipo assim, tô feliz que eu arrumei um maluco. Tá alinhado. Alguém fora da caixa como eu. Porque, cara, a gente busca no sistema religioso em si, né, no sistema evangélico, mensagens sobre identidade, sobre isso aqui, sobre esse podcast que está muito rico. E a gente não encontra. A gente encontra serviço, a gente encontra belos prédios, belas estruturas. Isso é bom, isso é legal. Mas pouquíssimos ensinamentos sobre quem realmente nós somos. Dentro disso que você está falando, Celso, deixa eu falar só um pouquinho como é que a gente começou aqui. Um empresário aqui em Alphaville estava no resort
entrou pro quarto e falou, deixa eu ver uma mensagem aqui. E ele viu uma mensagem de mim em 2018, pregando no interior de São Paulo, sobre identidade. Ele falou, quem é esse cara aqui? Ele começou a me ouvir. Ele me procurou no Instagram, entrou em contato comigo, eu fui almoçar com ele. Sim. E ele me disse o seguinte, cara, eu já gastei mais de 400 mil na minha vida fazendo curso e não me mudou. Mas essa mensagem sobre identidade Mexeu comigo. mexeu comigo. Caraca, Forte. é isso aí. Mágico. Aí ele falou Sobre para mim, isso. ele falou para mim, cara, se eu reunir uns empresários aqui, você vem? Eu falei, não, cara, eu não vou. Eu não sou coach. Adoro. Eu não sou. Você não tá sabendo. Sim, sim, mas naquela época a minha rejeição de coach era muito ruim. Hoje A referência a de referência coach, né? de coach é muito ruim, né? Muito ruim. Hoje eu consegui separar algumas coisas. Convivendo com alguns bons, Convivendo com alguns, né? Às vezes do lado de fora a gente enxerga tudo errado, né? E eu comecei a ministrar essa galera. Ele falou, não, pastor, você pode vir como empresário, você pode vir como empresário, você pode vir com a Bíblia como pastor, você pode ministrar. E eu abri a Bíblia e falei para eles, eu vou ensinar vocês a ser através da palavra. Quando eles me ouviram falar que Deus não nos criou para ter, nem para fazer, mas para ser e manifestar. Quebrou tudo. Aí tinha um cara com um tênis de 15 mil que disse, cara, eu achava que eu precisava disso daqui para saber quem eu era. Caraca. Porque se você não sabe quem é, você vai se autoafirmar no que tem. Você está entendendo? E se você não tem, você não é nada. Quem se afirma no que faz, o dia que não tem o que fazer, não sabe quem é. É por isso que a pandemia, ela não fez nada, ela só potencializou. Quem tinha um casamento ruim foi potencializado porque teve que ir para dentro de casa. Quem tinha uma vida com Deus potencializou porque agora não tem mais... Expôs realmente Opa, que estava dentro. Quem não tinha vida com os filhos. Rapaz, quem não tinha vida com os filhos, o que aconteceu? O cara tinha um casamento ruim, só encontrava a mulher à noite e no final de semana. Agora foi para dentro de casa, vai dar separação, esse negócio já estava ruim. Pois é. Rapaz, mas quem tava com saudade da família foi para dentro de casa, cara. Nasceu um monte de filho. Você tá entendendo? Quem tinha um altar não teve saudade do púlpito. Mas quem tinha um púlpito, cara, e não tinha altar, não tinha mais o que fazer. Uau. Dr. Miles falava que quando você não sabe quem você é, você vai querer se vestir da identidade de outro. De outra pessoa. Cara. Por isso que você vai precisar de um tênis de Michael Jordan. Por isso que humildade, cara, é aprender com todos. Mas coragem é ser você mesmo. Sim. Muita autenticidade, Muita né? autenticidade. Deus criou você para Deus criou você para essa geração, cara. Se você não manifestar aquilo que Deus criou você para ser, nós vamos sentir falta de você. É o que a gente precisa entender. Sobre isso. E é o que a gente precisa ensinar. As pessoas estão num reino sem saber quem são. E para completar as frases aí, também tem uma que eu acho que é de Shakespeare que fala: se você não sabe para onde está indo, qualquer lugar serve. É o lugar certo. Qualquer caminho que ditam pra você, né? E eu sabe o que eu percebo? Tem muito cego apontando o caminho. Uhum. E você não está Sim. preparado e você vai, né? Então, assim, hoje eu consigo olhar também e falar: esse ambiente não me cabe. Lá eu não vou conseguir agregar em nada para as pessoas e também não tem nada que vai... Não tem nenhuma troca. Então, eu prefiro ficar em casa, que eu vou agregar de outras formas aqui. Pegando essa frase dela que ela citou, Shakespeare, tem um versículo de João, o Evangelho de João, diz: o verbo estava no mundo, o mundo foi criado por ele, mas o mundo não o conheceu. Quando eu não sei de onde eu vim, eu acabo me adaptando ao lugar onde eu estou. É preciso saber da origem. A origem. Entende? É uma premissa. Sim, porque vai terminar onde começou. A Bíblia é um livro simétrico. Começou no jardim, vai terminar no jardim. Começou com casamento, vai terminar no casamento. Começou com a árvore da vida, vai terminar com a árvore da vida. Perfeito. Então o final não é novo, É o início. é o início. Uau. É muita revelação, hein? Meu Deus do céu. Como é que vai ser o final? É. Como no começo. Como- Novo no céu e começo. nova terra, igual na primeira. É como se Deus falasse pro diabo assim, faz o que você quiser, porque no final vai ser como eu quero. Vai ser como eu. Perfeito, cara. Ele não Deus tem o está poder. trazendo natural. a gente para a origem. Porque salvação também é restaurar. Né? Tudo que Jesus prometeu ali, tudo que Jesus manifestou ali, o homem já tinha antes da queda. Tudo que ele veio trazer. Ele veio revelar o Pai. Por quê? Porque o homem caiu. Ele prometeu uma fonte de vida, porque o homem já tinha.
Tudo. Absolutamente é um processo de restauração. As pessoas não acessam por falta de revelação. Por falta de revelação. Eu acredito. A igreja é fundamentada, quando ele citou o texto de Mateus lá, acho que é Mateus 18. Pedro diz, tu és o Cristo. Essa é a rocha da igreja, a revelação de que Jesus é o Cristo. A igreja é edificada sobre a revelação de Jesus. Agora, interessante Entende? que o Céu está falando, está em Mateus 16, né, Céu? É 16. Mateus. Pedro diz assim, tu és o Cristo. Aí Jesus diz, eu também te digo, porque eu também. Como você disse quem eu sou. Porque primeiro ele diz assim, quem te revelou não foi carne, quem te revelou não foi carne nem sangue, mas meu Pai. Ô Pedro, o que você falou aí não saiu daqui. Meu Pai que te revelou, você teve uma revelação. Sim. Eu também te digo, por quê? Como você teve a revelação de quem eu sou, eu agora vou revelar quem você é. A única maneira do homem ter a revelação de quem ele é tendo a revelação do Cristo. De quem Cristo Pedro não estudou, não leu nenhum livro. Não. A revelação. Aí diz assim, olha, eu também te digo que tu és pedra, e sobre essa pedra, ali são duas palavras pedras que nós lemos de igual modo, mas tem significado diferente. Petros e Petra. É, pedra pequena e pedra maior. Só que assim, depois que você reboca a parede, se torna uma pedra só. Uma coisa só. Aí Pedro, alguns anos depois, escreveria cartas aos Pedro, a carta de Pedro, ele está dizendo assim, como pedras que vivem, estou sendo edificado. Ou seja, através da revelação, Pedro descobriu quem ele era e através da revelação ele começou a pregar uma mensagem. Tem gente pregando que estudou. Mas tem não gente que viveu aquilo que... Mas tem gente que está pregando a revelação. Cara, né? Não manifestou aquilo que... Isso também é o que me deixa... uns pregadores copiou, colou. Aprendeu num livro e fala. O esboço da mensagem. O esboço da mensagem. Porque fulano disse no livro tal, fulano disse no livro tal. Eu falei assim, e a revelação que você teve? Porque revelação, nem sempre a gente vai ter eu no meu quarto sozinho. Exato. Às vezes eu vou ler um livro dele... E Deus vai te revelar. E Deus vai te revelar o conteúdo do livro dele. Isso é revelação. A revelação é o seguinte, mano, como é que você sabe? Eu não sei, eu só sei que eu sei. Sim. Cara, mas como é que você sabe? Não sei. Não é intelectual. Ela não é intelectual. Não é racional. Você não conecta pontos igual a ciência. Então né? você é contra o racional? Não, nós não estamos falando isso. O problema, queridos, é que nós temos agora a inteligência artificial. Já faz isso pra gente. Já resolve o problema racional. Já botou até um pregador. Tipo assim. Eu acho que o que vale é a intenção, né? É a intenção da mensagem. Perfeito, é onde a pessoa quer exatamente. chegar e quer tocar. Isso. Né? Então, ela não precisa ser elaborada, decorada. Ela precisa realmente tocar de fato e transformar. Né? E eu acho que realmente quando a gente vai dividir isso... Em muitos momentos eu sinto assim, tipo, eu começo a conversar com alguém e eu falo, nossa, falei tanta coisa importante, né? E depois falo, bom, acho que era necessário, porque essa pessoa melhorou, mudou, né? Então, acho que a intenção é o que é o mais importante, né, do que sai da boca da gente. Exatamente. E ó, David, sendo bem duro agora e direto, até exemplo desses 2 copos, existe muito método vendendo transformação. Mas eu acho que só está vendendo troca. Porque eu posso tirar uma ferida da sua pele. Mas isso não vai determinar que você tem saúde. Então, a maior transformação não é uma mudança num copo melhor. É entender quem nós somos. Os métodos que você paga milhões, eles ensinam a você ser e manifestar quem você é? Não. Ensinam você a lidar, às vezes resolver problemas, limpar uma parte do copo aqui, né? É fazer o carro andar no tranco. Exatamente. Esse é o ponto. A mensagem do evangelho precisa comunicar identidade. Porque senão eu vou vender jarro, eu vou vender iPad, relógio, celular, através disso. E não vai ter efeito nenhum. Sabe? Então, ela precisa comunicar quem você é. Ela precisa dizer quem você é. Somos transformados de glória em glória. Contemplando como por espelho a imagem dele. Não é olhando para mim que eu sou transformado, não é olhando para minhas feridas, é olhando para a minha realidade que é Cristo.
quanto mais revelação que eu vou tendo de Jesus, eu vou sendo transformado naquilo que ele é. Sim. Entende? Então, biblicamente falando, nós já somos. Agora, a transformação é um processo contínuo de revelação que vai abrindo seus olhos para você se enxergar como ele já te tornou. Isso é transformação, cara. Perfeito. E automaticamente, quando você entende quem você é, o adultério vai embora, a mentira vai embora, os medos vão embora, porque agora você Faz sabe. parte de você mais. Não faz parte. Eu não preciso ficar pregando, não adulterarás. Eu só preciso dizer que a fidelidade de Deus está em você. Assim como Cristo é fiel, você é. O amor dele, a graça dele Entende? é Então, suficiente. eu acho que a revelação da identidade em Cristo, Cristo é aí da nossa nova identidade, né? Nossa verdadeira humanidade, eu acho que é essa revelação que eu acho que é a plenitude para que as pessoas precisam hoje de ouvir. Ouvir sobre uma revelação, não sobre uma informação. Não sobre um método. A promessa de que se você participar do meu método, você vai ser transformado. E aí as pessoas já têm um clichê, né? Oh, mudou minha vida, aquele método seu. Não, cara, você não entendeu quem você é. Talvez tenha mudado o resultado. Mas Não mudou a vida. agora quando alguém ouve algo, poxa, a pessoa chega com um tênis de 15 mil reais, ela fala, eu sou o cara, eu tenho um tênis de 15 mil reais, eu sou uma Nike, tal. E ela entende que aquele tênis não determina quem ela é. Se ela chegasse ali de Havaiana ou qualquer coisa, ela seria a mesma pessoa. Isso começa a mudar. Isso vai trabalhar lá no futuramente na vida financeira dela, sim ou não? Com certeza. Porque ela vai parar de investir em identidade. E comprar identidade. Ela pode até um dia se Ela vai vestir ter melhor, que- se vestir bem, mas não determina o valor, a percepção dela de valor, de quem ela é. Não tem nada errado Não você tem nada usar errado se o vestir tênis, bem. tênis que você quiser, no valor que você quiser, Mas desde que não não seja depende. para autoafirmação. Não seja para se afirmar naquilo. E esse evangelho também de resultado e não de fruto também tem complicado. Por quê? Porque quem mais escreveu sobre identidade escreveu em situações das piores. Das piores possíveis. Verdade. Paulo estava preso, Prisão. machucado, oprimido, passando por série de problemas. E o cara, você é filho. Ou seja, ele louva numa prisão. Automaticamente as pessoas iam olhar para si mesmo. O que é que eu fiz de errado? Qual foi o pecado que eu cometi? Tal, tal, tal. Não, eu sou filho. Entende? Perfeito. Então, por ser filho também, você vai passar problema, vai passar perseguição. Então, agora, em meio às circunstâncias, você sabendo quem você é, cara, fica muito mais fácil mudar o que Perfeito. está em volta. É porque você não precisa se provar, né? Você já está completa. Então, sobre isso, eu também já tive em vários ambientes, né? Onde as pessoas não sabiam quem eu era, não me conheciam. Então, assim, isso acontece mesmo, esse julgamento, né? Então, se a gente está realmente com a nossa identidade formada, a gente se blinda, né? Porque, assim, não me importa o que A vem de aprovação fora. das pessoas, nada disso. Você sabe quem você é. Exato. Então, é bem isso, assim. A roupa que você usa, tipo, eu sou bem desapegada, bem tranquila. Exatamente. A pessoa já se sente preenchida, né? Perfeito. Eu queria fechar, a gente já está encerrando aqui. Infelizmente, poderia falar muito mais tempo sobre esse assunto. Pastor Ricardo, você faz um trabalho com empresários também, com empreendedores, e o quanto isso é importante para a sociedade. Principalmente ter filhos lá, filhos assumidos. Porque, querendo ou não, quem está de frente de um negócio, ele exala a cultura dele, a visão dele sobre as coisas. Claro. Os julgamentos, as decisões dele vai ser a partir do que ele acredita. Como que seria hoje, qual a importância de a gente ter filhos, na sua visão, pastor Ricardo, no mundo dos negócios, pessoas que realmente sabem quem são em Deus, a importância disso para o reino de Deus? Isso a gente precisaria de um dia para falar sobre isso, cara. Porque um dos erros da igreja foi separar o sagrado do secular. Isso veio com o gnosticismo, Revolução Francesa. Obrigado, meu Fala irmão. muito disso. Nós separamos o sagrado do secular. E não existe sagrado e secular, cara. Escute, eu tenho uma vocação pastoral, você pode ter uma vocação de empreendedorismo, e você é tão sagrado quanto eu.
E eu artística. Entendeu? Então, eu tenho trabalhado com a igreja local aqui em Alphaville, uma igreja que vai viver lá fora, não aqui dentro. Eu não quero uma igreja para dentro, eu quero uma igreja para fora. Então, eu vou... Você não vai dormir hoje. Tem algum fofoqueiro aqui mais. Eu convido a galera para vir para dentro, mas eu quero que ele se manifeste lá fora. Tá? Então, Perfeito. para mim, ter empreendedores do reino não é somente uma nomenclatura, homens que têm consciência de propósito. Homens que estão resolvendo problemas e não buscando dinheiro. Uau. Escuta, o teu produto precisa resolver um problema. E o problema resolvido te dá recompensa de dinheiro. Não trabalhe pelo dinheiro. Nós estamos aqui para resolver problema. Tudo nessa mesa resolve um problema. Esse copo resolve um problema. Esse relógio resolve um problema. Por que você não gosta do problema se Deus te criou para resolver um? Essa mentalidade que nós estamos aqui para não ter problema, isso não existe. Cada um é remunerado pelo nível de problema que resolve. E se você não resolve problema, você não tem remuneração. Ok? Então é importante. Então é isso que eu ministro para os empresários. O teu produto você precisa estar preocupado com que teu produto vai resolver de problema, não com o dinheiro que você vai ganhar. É por isso que as nossas empresas são tão ruins em pós-venda. Porque o que a gente queria... Só entrega e depois... Eu não quero. O que eu queria eu já consegui. Já consegui, que é o dinheiro ali, a venda. Acabou, entendeu? Então é isso que eu tenho ensinado para os empresários, cara. Uau. Mudar o propósito deles. Uau. Muito bom isso. Olha, realmente. é muito aprendizado, hein? Para todas as coisas, cicatre bem. Você fica bem. Já resolve todos os problemas, todas as dores. Fechou com chave de ouro. Fechou. Muito bom. Não preciso falar mais nada. Boa noite, tchau. Vamos marcar um próximo pra gente continuar? Gostou, né? Bom, muito bom. Muito bom. Eu quero agradecer. Eu não tenho identidade, então eu fiquei feliz porque recebeu a aprovação. Brincadeira. Queria agradecer a você que ficou até o final aqui assistindo esse episódio. Eu creio que essa mensagem realmente tocou o seu coração. Comente aqui o que você quiser comentar, se quiser fazer uma pergunta também. Eu posso passar para o pastor Ricardo, também vai estar lá, o Céu vai estar olhando nos comentários. Carol também. Eu quero agradecer a você, se inscreva no canal, compartilhe. Quero agradecer também. Carol, fala um pouquinho da Cicatre Bem, se você quiser passar uma referência. Fala um pouquinho da Cicatre Bem. A Cicatre Bem, inclusive, agora, não sei se vocês conhecem a Fabiola Mello. Fabiola Mello, sim. Fabiola Mello, uma cristã, tá usando aí na gestação, Cicatre Bem. Ela tentou até 2 gestações, acabou perdendo, mas houve um milagre aí. Ela tá nessa gestação usando um momento muito especial. Em nome de Jesus, essa ela não vai perder, não. Exato, muito. Então, assim, é muito especial a Cicatre Bem também estar nesse momento com ela, porque a gente acompanha o dia a dia das meninas e isso acontece, né? São muitas gestantes, então realmente tem essa dor. A Cicatre Bem olha para isso, olha para essas mulheres, para esse autocuidado, para esse amor próprio. É um produto de excelente qualidade, tem eficácia comprovada. Então, em 15 dias, você já consegue ver a melhora ali no uso desse produto, onde realmente resolve uma dor de dentro para fora. Você consegue compartilhar com seu esposo, né? Um momento ali de troca. E é isso, galera. Um produto sem contraindicações, não é testado em animais, vegano, maravilhoso e que tem um propósito muito lindo por trás. E vem outros produtos aí também até fevereiro. Tem mais 10 novos produtos que eu vou estar lançando. Uau. Muito bom. E com isso, né, toda uma base de pessoas, uma estrutura na empresa, onde a gente consegue estar ajudando de outras formas também, né? Maravilha. E como que quem está ouvindo, o nosso público lá, consegue acompanhar o trabalho de vocês? A gente tem o Instagram, né, que é o Cicatre Bem, tem aí 1 milhão de seguidores de um único produto. Uau. E o site, a gente vende pelo site, para o Brasil todo, que é cicatrebem.com.br. E também, para quem quiser se afiliar, né, a gente é cadastrado na Monetize, então a galera se afilia ao produto e também pode vender para o Brasil todo. Fazer uma renda extra? Fazer uma renda extra. Legal, hein? Então a galera faz o tráfego pago. Oportunidade para você que está aí, quer fazer uma renda extra. Exato. E é um produto que se vem... Quem consome muito hoje é quem
Público que vai para academia, então pode ser que nasce estria, então engorda e emagrece, a gestante, ou tem alguns probleminhas, né, de estria porque toma remédio e aí sai também. Qualquer tipo de estria, ressecamento de pele, cirurgias de cicatrizes de cirurgias, né, muitos ginecologistas e cirurgião plásticos indicam o Cicatribem. Então, é isso, é um produto que atende mesmo e entrega. Eu vi uns depoimentos também, tem lá no Instagram também, Isso, né? Bem a gente faz aí com muito, já fizemos mais de 1.000 influenciadoras aí nesses 5 anos. Que maravilha. E todas assim com resultado, né? Então, no Instagram também tem os resultados antes e depois, das mulheres, depoimentos, é incrível, é mágico. Eu sempre percebi, eu vi isso na Carol desde o início, ela carrega um propósito muito forte. Legal. Sim, isso é a base do que você falou, né? Do empresário. Ele precisa ver propósito. Se ele não olha para o propósito, se ele olha para o dinheiro, ele se perde. E por isso está sempre melhorando, está sempre inovando. Sim. Eu vejo que quem tem propósito, ele realmente se importa em levar a mensagem, o serviço, o atendimento. Ele não está só olhando realmente para o resultado ali. Ele tem um objetivo e ele não para ali. Ele está sempre inovando, melhorando, buscando informação. E o mais legal é que, assim, David, o Cicatribem, ele né, foi construído, mas no decorrer do tempo, esse propósito ele ficou tão forte, né? E eu fui só fazendo naturalmente, agora faz 1 ano que eu fiz um rebrand, né, com o Bruno da Alcateia, e aí ele trouxe essa visão do produto vendo de fora, falando assim, olha, é assim, 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 e assim, cara, eu chorei, porque eu me conectei de uma forma, né, porque as pessoas falarem de fora para você fala assim, nossa, é isso, que lindo, que produto maravilhoso, assim, eu me emocionei. Então, realmente eu venho trabalhado nesse último ano muito forte nesse propósito, depois que ficou muito claro para mim. Perfeito. Me diz uma coisa, Carol, a linha de produtos, ela é só voltada mais para estrias, para cicatrização? Isso, cicatrização, né? Ela é tratamento e prevenção de estrias. Então, além dele tratar, ele também previne. E aí, nessa linha nova que vai vir, o Cicatribem Dermocosméticos, vai vir toda a linha para tratar a pele, né? Então, é isso que eu queria chegar, que eu vou usar para botar nas minhas tatuagens. Vai ter o Cicatribem Tatu. Ó. Hoje em dia, a gente já recomenda, mas o marketing não ele já pode ser usado para tatuagem, mas eu vou fazer um específico para tatu, que ele é sem perfume. Sim. Então... Porque até entrando nesse ramo, quem faz tatuagem, como eu, é meu vício, viu? As pessoas usam geralmente algum tipo de produto na hora da cicatrização, nos primeiros dias, mas não usam depois. Mas ele a também. hidratação da pele, aviva as cores da tatuagem, então isso vai ser um produto recorrente. Já vou divulgar o meu depois. Já vai divulgar. Boa. A embaixador aí, ó. Embaixador. Vou precisar de um pote grande, porque... Preciso de pessoas tatuadas. Vamos lá tatuar, já tatua Cicatribem, a gente já passa, beleza. Uau. Porque, é sério, dos tatuadores eu procuro um produto que mantenha... Porque depois que se faz uma tatuagem, se perde a cor. Sim. Na cicatrização, né? Com certeza. Qualidade. Por isso que só posta foto depois de fazer ali, né? Porque após a cicatrização você perde 10-20% ali. Então há sim uma necessidade de um produto que mantenha a cor da pele viva. A qualidade da tatuagem, porque né? senão ela vai perdendo os pigmentos ali. Perfeito. Esse produto vai vir para atender essa necessidade. Quando chegar me avisa, eu vou ser o primeiro a consumir. Pode deixar. Perfeito. Pastor Ricardo, me fala um pouco aqui, só para a gente fechar, os projetos aí. Como é que estão os projetos? Você tem o seu instituto, né? Como é que está aí? A gente vai voltar ano que vem com a mentoria com os empresários, que eles estão pedindo. Eu parei um pouquinho devido à reforma do salão, do templo. E a igreja está funcionando já quarta, às 20 horas e domingo às 18h30. Você pode pegar ali o endereço no Instagram, Mevan Alphaville. Estamos ali. E eu tenho uma escola online. Estamos encerrando agora, semana que vem, a próxima turma. Então, estou sempre ali no Instagram, trabalhando um pouquinho. Não sou muito forte nisso, mas estou trabalhando um pouquinho nisso daí. Como que é o Instagram lá? Vamos chegar com ele aí para ajudar essa vamos mensagem. Vamos ajudar. Ricardo Costa PR. Ricardo Costa PR. É o meu Instagram. Ótimo. Céu Fernandes, como é que tá os projetos? Tem o Genos agora que vai lançar? A gente está com
o IO, né, o instituto que a gente está montando. Sim. A gente está fazendo reuniões no meio da semana. Vem muita coisa boa aí. Os lançamentos do IO. E um deles é a Imersão Genos, que é sobre como remover a incredulidade, como acessar a sua identidade em Cristo, que vai ser dia 16 e 17 de dezembro, aqui em Alphaville. Praticamente 24 horas de conteúdo. Um evento transformador, porque trabalha Eu com sou gente. prova disso. Eu participei de um Você e participou destravou. de tipo 30%, não foi? 30%, Só do conteúdo. A gente vai fazer de 2 dias agora. Vai Sim. ser poderoso. Perfeito. Ok? E rede social, canal do Como é que YouTube, tá lá? Instagram, Cel Fernandes, SEO Fernandes. E tô sempre aqui no Pode Com Ele. Sempre, Não é um né? céu prometido ainda, né? Com C, mas ok. Muito bom. Eu quero agradecer a Produtora 76 por permitir que isso aconteça, né? Aqui é um estúdio realmente incrível. O material que você está assistindo aí realmente de muita qualidade, tá? Todo mundo elogia. Então aqui você pode gravar um podcast para sua empresa, para educar seus colaboradores. Eu super recomendo. Tem Equipe vários top, eu cases também aqui. recomendo. Equipe top. Quero agradecer o Léo que está ali, que, caramba, é uma pessoa muito importante. Gratidão, aqui na Léo. empresa. Ele cuida de tudo, ele pensa em tudo, para que tudo saia realmente perfeito. Ele vai Faz além esporte. do só o serviço aqui. Ele dá a opinião dele. Cara, eu acho que isso não vai ficar bom. É aquilo. Ele é um Ótimo. cara Ele sugestivo, participa mesmo. ele Muito participa bom. do Teve um dia que a gente projeto. terminou um aqui, ele falou, ó, eu acho que isso aqui, vamos melhorar isso aqui e tal. Acho que isso aqui pode gerar um problema e tal. Eu falei, ó, porque às vezes a gente precisa dessa percepção Esse externa. olhar, Tá de né? fora. Esse olhar. Falando aqui, mas a gente não sabe como está acessando. Então, Exatamente. esse carinho faz toda a diferença. Com certeza. Obrigado, Léo. Então é isso. Obrigado, Produtora 76. Se você também deseja realizar um evento que tem um auditório sensacional para eventos, Esse auditório é meu sonho do IO o aqui. sonho do IO fazer o IO aqui. Cabe até 200 pessoas, então tem telão de LED, o local é muito estratégico, é muito bom Base da mesmo. transmissão ao vivo Isso. também. Tem um lounge aqui, um espaço especial para pessoas que querem fazer algo realmente O network, as conexões. network. Então, assim, é muito bacana. O pessoal tira foto, faz post nas redes sociais. Então, Produtora 76, Daniel Karen, muito obrigado por esse apoio, por essa força, né? Porque a mensagem, quanto com mais qualidade ela é levada, melhor, né? Para as pessoas Com entenderem Exatamente. e ouvirem. É isso, pessoal. Estamos finalizando mais um episódio. Obrigado, Carol. Gratidão, disse que seria Davi. bom hoje. Muita Contribuição. gratidão, viu? Bem que você disse que seria bom hoje. Eu te falei, hoje seria. Esse é o melhor, esse eu já vou lançar. Eu tenho outros, mas eu vou lançar esse já. Antecipar, né? Porque essas pessoas realmente precisam ouvir, precisam entender quem são. Então é isso. Hoje nós falamos sobre identidade. Não adianta você ficar correndo atrás de bens materiais sem antes entender quem você é. Entender a sua origem. Isso vai te trazer segurança, força, coragem, vai te trazer fé, vai te trazer direção. Sabe, quantas vezes a gente assume uma identidade de fracassado porque fica toda hora errando? Perfeito. E aí traz para si o fracasso como se fosse parte de você. Eu fui esse cara. Só que depois que eu entendi que eu sou em Deus, isso mudou. Entendeu? O fracasso ele é um resultado de algo que você tentou. Não deu certo? Por que não deu certo? Né? Então, quando você realmente entende quem você é em Deus, você sabe onde se posicionar, quando se posicionar, Perfeito. quem. Então, é isso. É possível sim você descobrir quem você é em Deus. Existe um caminho simples, como foi falado aqui hoje. Resumindo, a gente precisa estar com o coração aberto. Deus ele está em busca de um bom coração. Para mim, essa foi a grande chave para mim, por enquanto, da minha identidade. Eu tinha muito conhecimento da Bíblia, assim, eu sabia muito do que falavam para mim, mas eu não tinha experiência com Deus, relacionamento com Ele. Então meu coração se abriu e Ele começou a se revelar para mim, Ele começou a conectar os filhos deles para mim. Então hoje eu conheço o pastor Ricardo, conheço o Cel Fernandes, conheço a Carol. Estou tendo o privilégio de conhecer realmente pessoas incríveis que não faziam parte do meu contexto, da onde eu vim. Eu vim de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Tem sim, em todo lugar tem pessoas boas, mas a gente sabe que tem certos locais que a atmosfera é diferente, o que as pessoas buscam, a cultura do ambiente é diferente. E Deus me fez sair de lugares, encontrar outras pessoas em outros lugares que colaboraram na transformação da minha mente. Perfeito. Porque eu tive acesso a novas informações. Mas eu não mudei porque eu saí de um lugar. Eu mudei dentro primeiro. Ele transformou lá dentro.
Ele começou a curar primeiro, ele começou a revelar. Foi momentos muito de choro à noite, sabe? Conversando com ele, orando, eu falo, meu Deus, como o Senhor é lindo. E foi a partir disso que as coisas aconteceram para mim. Então, se essa mensagem ela tocou na sua vida, compartilhe. Ela vai tocar em outras vidas também. Muito obrigado, Céu Fernandes, Pastor Ricardo, Mevan. Super recomendo. Vão na igreja aqui em Alphaville, do Mevan. Tem um endereço? Não tem aqui agora. Alameda Araguacema, só não lembro o número agora. Sim, é um espaço novo, né? É um espaço novo, mas tem o Instagram mesmo. Alameda Araguacema, o 340. ponto tá falando, o ponto tá falando, o ponto tá falando. Ah, o ponto. Alameda Araguacema 340, aqui em Alphaville. Vão, eu já fui algumas vezes. Nenhum pastor é bom em guardar o endereço da igreja. Nunca decora, a gente não é bom nisso. Cuidando dos membros, das famílias. É isso. Carol, obrigado por partilhar a sua história, um pouco da sua história. Obrigado por partilhar a sua missão, seu propósito. E é isso, pessoal. Até um próximo episódio do Pode Com Ele. Abraço. Abraço, gente. Tchau.